Olá, este é o canal Analise com a Eneida e tem um assunto que está muito forte nas redes sociais e as pessoas têm vindo, me perguntando o que é essa história, essa onda dos bebês reborns. Né? Eu até tinha alguns outros assuntos preparados para trazer para vocês, mas eu vou dar uma esperadinha com eles e vou falar um pouco deste assunto. Bom, esses bebês, esses bonecos, eles têm uma aparência, um acabamento, um material, muito, de muito boa qualidade e que se assemelha muito a um rosto, a um corpo, de um bebê. Perceba o que eu estou falando? Assemelha. Bonecas, filmes, heróis, personagens, volta e meia ganham repercussão. Bonecas e bonecos não é novidade de ser uma grande onda, uma grande procura. Nós podemos citar os mais antigos, As Suzys, as Fofoletes, as Polis, mas eram pequenas, as Barbies, Quem projetou a Barbie, queria até se manter com a aparência da Barbie, mas parece que era mais definido que seriam para o público infantil. Não quer dizer que algum jovem ou adulto também não gostasse de ter sua boneca lá pelas suas razões. Mas esta oferta, esse impacto midiático, vocês já perceberam que tem alguns produtos ou marcas que conseguem atingir a subjetividade das pessoas e que elas acham assim, eu tenho que ter um desse? Uma coisa é você querer ter um bebê de brinquedo, que em algumas situações a gente poderia até pensar ser terapêutico. Uma mulher num surto, uma criança, uma jovem, tem várias situações que a gente pode pensar e que a gente emprega, por exemplo, na psicoterapia infantil, a gente emprega fantoches com as crianças, não é? Mas o que está chamando a atenção é, vamos dizer assim, a fantasia tomar conta da realidade. O que está chamando a atenção é as pessoas acreditando realmente que estão com uma criança, que aquilo é um filho. Isso chama atenção. Vários vídeos têm sido comentados e postados. Se for real, for verídico, mães querendo que os seus bebês reborn fossem batizados, estava numa emergência médica. Eu fiquei pensando, poxa, será que daqui a pouco no consultório vai chegar alguém pedindo para atender um bebê reborn? E aí eu fiquei pensando, como é que eu trabalharia com essa questão? Primeiro que a gente tem que ver o grau de conexão da pessoa com a realidade. E por que uma mulher chega a tomar para si um boneco que ganha o status e o lugar de um filho? Há várias coisas que nós podemos pensar. Primeiro que os casos, eles, embora tenham influências gerais, sempre precisamos ver caso a caso. Por que aquela determinada mulher, por que aquele casal, por que aquela família agiu dessa forma? Pode estar tendo uma dissociação com a realidade? Sim, pode. Podem estar tendo aí um início ou um surto? Sim, pode. Mas a gente sempre tem que pensar o que é um filho para uma mãe e
qual é essa diferença entre mãe e mulher. Ser mãe é ser mulher, ser mulher é ser mãe, né? Tem muita equivalência que às vezes é colocado, quer dizer, os filhos têm um lugar de valor para as mulheres. Se acontecesse de conversarem comigo como se fosse real, eu entraria na fantasia, na realidade desta pessoa, procurando me manter na minha, e tipo, como é que você teve a ideia de ter um filho? Desde quando? Eu não posso dizer, não posso quebrar isso, mas eu posso ir trabalhando para ir trazendo a realidade. E no final das contas, imaginem, se uma pessoa precisou colocar, né, algo sem vida no lugar de algo com vida, tirá-la desta posição não pode ser uma coisa abrupta, é uma coisa séria, né? É um grande impacto. Quer dizer, é importante ver o que levou a pessoa a se posicionar assim, escolher esta criança, a ponto de ocupar um lugar, né, real de uma criança, para tirá-la disso, há que ter muito cuidado e habilidade. Procuram trabalhar as expectativas, as fantasias, os desejos, desde quando que deseja. Porque assim, se quer ter um filho, por que não ter? Aí eu pensei algumas coisas, do ponto de vista mais geral da cultura. Qual está sendo o valor do ser humano? Que ele pode ser substituído por algo sem vida, mas que a pessoa enxerga como sendo de vida. Contraposto a isso, há culturas que continuam incentivando um número grande de filhos. Isso não é chocante? Não dá o que pensar? Muitos casais ultimamente, muitas famílias têm escolhido não ter filhos. Está tendo uma redução drástica, né, do número de filhos nas famílias, né, mais ocidentais. Antes eram 2, agora está sendo 1, agora está sendo cada vez mais comum se ouvir isso. E aí eu fico pensando, qual cultura vai prevalecer neste mundo? Aquela que tiver filhos, porque eles vão perpetuar a cultura deles, né, daquela nação, daquela família com seu histórico. Muitas famílias também, ao invés de ter filhos, estão preferindo ter pets. Agora nem mais pet, porque os pets têm vida. E a gente também vê algumas coisas que chamam atenção. Fazem festa de aniversário, dão roupinha, né, tem madrinha, e assim vai. Mas, antigamente, século, né, passado, 2, 3 filhos, 4, às vezes até mais. Chegada do século 21 para 21, menos filhos, 1 filho, agora 0 filho. Pets, agora 100 pets. Eu fiquei pensando nisso, qual é o valor que o ser humano está tendo? Porque para eu querer ter um filho, há gastos, há dispêndio. Ser mãe, ser pai, é você poder abrir mão do seu individualismo. Que sociedade narcísica é essa? Que eu quero ter filhos, mas eu não quero ter tudo que envolve o trabalho, a abnegação que é necessária, porque depois que se é mãe ou pai, nunca mais se vive para si mesmo. É até um bom tema, porque estamos em maio, né? Mês das mães. E é interessante isso explodir, esse tema no mês das mães.
Então, porque eu quero ter um filho, mas talvez eu não queira ter todos os tipos de gastos e dispêndios emocionais e financeiros, sociais, profissionais, culturais, enfim, da vida social da pessoa. Eu quero que seja assim. Então, ele vai ser de verdade. Isto, um dia, essa realidade, ela virtual, essa realidade criada, ela vai bater na porta do sujeito. Mas qual é o valor do ser humano? Será que nós podemos ser substituídos por bonecos? Comentem, tem muita coisa ainda pra gente desdobrar e entender dessa história, né? Porque agora também são os adultos querendo comprar bonecos. Tem muita coisa ainda pra gente refletir. Comentem, compartilhem, curtam e agradeço vocês terem me ouvido até o final do vídeo. Até uma próxima oportunidade.